Bom dia para você e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Silva e eu estou aqui para compartilhar com você o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Nós começamos a primeira parte do nosso tema, que é a intimidade no caminho. O que estávamos falando no vídeo anterior e que falaremos durante todo esse percurso é sobre a importância de manter a intimidade individual com o Senhor Jesus através da pessoa do Espírito Santo, desde o princípio da fé até chegar ao céu. Durante todo o percurso dos vídeos, nós também estaremos falando sobre a construção do caráter na identidade do cristão, ou seja, as decisões que você deve tomar em relação à tua nova condição como pessoa, a condição daquele que já não quer viver, mas que deseja de todo o coração que Cristo viva nele. Existem decisões importantes a tomar e nós falaremos sobre todo o percurso dos nossos vídeos em relação ao caráter cristão. Hoje nós falaremos sobre uma das decisões importantes que devemos tomar para aquele que deseja uma intimidade melhor com o Senhor Jesus, mas também para aquele que sabe que em algum momento do caminho necessitará de tomar essas atitudes para viver uma melhor intimidade com Deus. Existe algo que devemos saber em relação à intimidade. Nós não vamos a Cristo. Cristo vem a nós. Podemos chegar a Ele. Até porque Jesus disse, ninguém toma de mim. Eu me entrego e volto a recorrer-me. A grande importância de compreensão sobre a intimidade é que você não obriga Jesus a te dar intimidade. Como na vida real, você não obriga alguém a ter amizade com você. É um erro da nossa personalidade querer obrigar alguém que não quer ser nosso amigo a ser nosso amigo na marra. É totalmente errado, é uma cultura muito brasileira e nós até estranhamos outros países que não obrigam pessoas a fazerem o que não querem. Mas aqui no nosso país nós temos um costume que a pessoa não quer, mas com insistência ela cede, portanto aprendemos que deve insistir. Embora Jesus nos disse que pedir, pedir e dar-se-vos-á, a ideia de pedir, pedir não é obriga-me, obriga-me, é peça-me, peça-me. Tem uma diferença muito grande nisso. Então, a intimidade não é algo que você vai lá, busca, toma força e traz para você. A intimidade é algo que você pede, você deseja, você almeja, como quem está apaixonado, como quem está amando, como quem está querendo se aproximar, como quem já entende que o Senhor o amou primeiro. E isso é muito importante entender, porque se Ele te amou, quer dizer que Ele te chamou para Ele, quer dizer que essa intimidade Ele quer com você. E é exatamente isso que Ele quer que você entenda, que todos os teus esforços para chegar a Ele é algo que Ele está colocando em você para você chegar-se a Ele, porque do contrário, nós jamais poderíamos chegar a Deus, jamais poderíamos chegar ao Senhor Jesus, nem tampouco ao Espírito Santo de Deus. Se você prestar bem atenção, muitas pessoas começam a forçar tanto uma intimidade com o Espírito Santo que ao final aparece um outro Espírito por meio, que ao final começa a viver algo espiritual, mas que não é o Espírito Santo. O nosso cuidado é entender que nós estamos pedindo ao Senhor. E se algo estamos pedindo a Ele ainda não recebemos, é porque não estamos preparados para receber. Mas é exatamente isso, a formação durante o caminho. Quando você começa a desejar viver uma intimidade com o Senhor, você está sendo encaminhado a isso. Durante todo o processo da caminhada, nós viveremos exatamente essas três coisas: limpezas, decisões e atitudes. Entre a decisão e a atitude estão as renúncias. E é sobre um ponto das renúncias que nós vamos falar hoje, que é o tempo. É irremediavelmente indispensável que saibamos ao que necessitamos renunciar. E todos os pontos de renúncia é algo muito indispensável que seja inspirado pelo Senhor, pedido pelo Senhor, porque se você fizer assim, também será sustentado pelo Senhor. Então muitas vezes nós tomamos alguma decisão e voltamos atrás. Por quê? Porque tomamos decisões para agradar ao Senhor, mas esquecemos que não são as nossas atitudes para o Senhor que nos salva, são as atitudes do Senhor hacia nós que nos salva. Vou explicar um pouco mais detalhadamente. Se nós sabemos tudo que um cristão deve fazer, como ele deve atuar e o que ele deve ser, por que não conseguimos atuar da maneira que nós sabemos que é necessário e por que não conseguimos praticar aquilo que nós necessitamos e devemos fazer para melhorar?
Essa palavra está explicada por Paulo quando diz: o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas agora veja bem a importância da graça. A graça, ela nos foi dada justamente para o mal que você não quer, você não faça. Porque Jesus é a força que quebra a inércia. Jesus é a força que quebra a correnteza que te afasta dele. E é a força da correnteza que te leva a ele. Portanto, a tua primeira decisão antes de tomar atitude é: venha a mim o teu reino. Senhor, manifeste-se em mim. Eu preciso te obedecer nisso. Vem. Esse vem, essa manifestação do Senhor, esse querer dele. O que o Senhor quer que eu faça? Eu sei que eu preciso tomar essa e essa atitude. Como eu não consigo tomar todas as atitudes de uma só vez, pergunta ao Senhor para que Ele filtre quais são as atitudes que realmente você precisa tomar. Porque senão você vai tomar atitudes segundo o coração e os olhos dos homens, segundo o teu coração e o teu entender. Mas você tem que perguntar, é o próprio Senhor Jesus, que é o que foi enviado para ser o único que conseguiu agradar a Deus de verdade. Portanto, isso nos deu a vantagem de que ele, sendo humano, também sendo divino, ele sabia o que agradava a Deus e ele sabia as necessidades dos homens. Ele sabia os sentimentos, as fraquezas, os impedimentos, os medos, as dores, o choro, o clamor de ser humano, de alma humana, mas ele também sabia o que agradava ao Senhor e ele fez essa junção. Portanto, é a ele que você deve perguntar: qual é o teu próximo passo de limpeza? Qual é o teu próximo passo de decisão? Qual é o teu próximo passo? Embora esteja tudo claro na tua frente. Não é falta de entendimento e falta de capacidade, nem falta de ler a palavra, nem falta de saber o que deve haver no coração humano para agradar a Deus. É falta da presença de Deus para quebrar a inércia do que a tua humanidade te leva a fazer de errado. Jesus veio exatamente para fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que é ser santificado, tornar-nos santos, tomar atitudes de santidade. Então, quando ele toma o nosso corpo, quando ele toma a nossa alma, quando as nossas decisões deixam de ser aquilo ou aquilo que eu ou você quer, ou aquilo ou outro que o outro considera que eu devo fazer, e passa a ser: Senhor, o que eu devo fazer? Provavelmente, aos olhos dos homens, tudo que você está fazendo está errado, está fora do padrão, está fora de controle, está fora de não sei o que, mas há algo que Deus está forjando dentro de você, que é para quando você tenha que tomar atitudes de padrão, tomar atitudes de decisão, tomar atitudes diante dos homens, aquilo que é diante de Deus já está forjado em ti. Porque se você mostra um caráter cristão diante dos homens antes de estar forjado pelo próprio Senhor, você cai. Você cai porque te tentam, você cai porque te provocam, você cai porque te testam. E eu não estou falando exatamente do cair no pecado, eu estou falando de a tua atitude cristã, eu estou falando com aquele que já está em obediência, aquele que já está caminhando, aquele que já está pregando, aquele que já quer o Senhor. Quando você vai tomar uma atitude cristã diante dos homens, antes de estar forjado pelo Senhor, aquela atitude vai ser quebrada pela metade, porque você não vai conseguir, não vai ter a raiz da profundidade necessária que somente a manifestação, o forjar, a construção do caráter cristão que Cristo constitui em ti. Você não vai ter isso e aí você vai falhar. Ainda assim, nesta falha, o Senhor fará com que isso seja uma experiência para que da próxima vez você saiba aonde sim e aonde não, no que você está acertando, no que você está errando. Mas eu quero que você entenda, eu volto a repetir, este é o caminho. Esse processo do caminhar, ele vai ser sempre assim. Você vai saber coisas, fará coisas porque você sabe de coisas, pessoas vão te testar a ver se você já está firme mesmo, você vai dar aquela tropeçada. E como eu disse antes, não estou falando do tropeço do pecado, estou falando daquilo que você vai com toda a força, toda a coragem, toda a dedicação, toda a decisão, e é agora, e chega um e plá, você desmorona. É desse tropeço que eu estou falando neste momento, neste assunto. Mas serve para todos também, porque existem vários níveis de tropeço, digamos, né? Então, em todos os níveis, é assim que vai acontecer. Quando não está forjado por dentro o caráter afirmado pelo
sabemos, Senhor. E o nosso costume de tomar a decisão porque já sabemos não é a atitude correta. A nossa decisão correta é buscá-lo a saber qual o teu próximo passo. Ah, mas assim você não tem caráter, assim você não tem decisão, assim você deixa tudo para Deus. Escuta uma coisa, nós estamos no caminho chamado santo. Nós estamos num caminho chamado vida. Nós estamos num caminho chamado verdade. A nossa humanidade não está acostumada com este nível. É muito maior do que nós podemos alcançar. É muito mais do que nós podemos assimilar. É muito acima do que nós podemos dar. É o Senhor quem nos dá a nós. E foi assim que ele disse à mulher samaritana: se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria água a mim e eu te daria água viva. Ou seja, se nós entendêssemos quem está pedindo santidade, nós pediríamos santidade a ele e ele nos manifestaria a santidade. E de dentro de nós correria rios de águas vivas. Essa é a certeza do que Jesus nos disse para quando nós buscarmos e o buscarmos de todo o coração. Vamos retomar o ponto do processo que diz que entre decisão e atitude há renúncia. Uma das nossas renúncias é o nosso caráter pessoal, para que sendo manifesto em nós, ou seja, não que nós manifestaremos, que seja manifesto em nós a graça de Deus, nós adentramos as atitudes corretas, que não é exatamente aquela que a gente põe na lista. Aquelas são importantes para ativar atitudes. Nós fazemos listas, nós ativamos, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque entendemos, temos do Espírito, sabemos o que Ele quer, sabemos que Jesus diz. Isso é uma atitude ativada. Mas muitas vezes Ele vai pegar essa atitude ativada e fazer aquilo que Ele quer conosco. Se é que somos argila nas suas mãos. Se é que somos ovelha de um pastor chamado Jesus Cristo. Algumas vezes as pessoas acham que o pastor Jesus Cristo é quem segue a nós. Não o contrário. Ovelhas que seguimos a Jesus Cristo, a Ele devemos perguntar: Senhor, qual o meu próximo passo? Como devo me comportar com essa pessoa? Como eu devo falar com este meu filho? Com os líderes da igreja que eu congrego? As pessoas que já sabem essas coisas é porque o caráter cristão se manifestou nelas e naturalmente acontece. Só que se este naturalmente se afastar do Senhor por 1 milímetro, a pessoa se perde e fala: onde eu tô? O que aconteceu? O Senhor estava aqui comigo. Em que momento tudo mudou? Senhor, cadê o Senhor? Fala assim: cadê eu? Eu continuo no mesmo lugar, fazendo aquilo que agrada a meu Pai. Foi isso que Jesus respondeu a Maria quando ele tinha 8 anos. A caravana foi embora, Maria foi embora com José, e quando ela olha para José e fala: cadê a criança? Cadê o menino? Aonde está Jesus? Então voltaram a Jerusalém a buscar Jesus, e a resposta dele foi: por que me procurais? Acaso não sabeis que me convém cuidar das coisas do meu Pai? Então quando você caminha, cadê Jesus? Você sabe por que isso acontece? Porque você pegou Jesus e foi cuidar da tua vida. Mas o caráter do Senhor Jesus é cuidar das coisas do Pai dele, apacentar suas ovelhas, tratar aquilo que Deus colocou como importante, tratar alma, tratar coração, colocar para fora o egoísmo, colocar para fora a vaidade, colocar para fora a inveja, colocar para fora o orgulho. Esse é o trabalho do Senhor Jesus. Construir coisas, construir prédios, construir casas. Isso é terreno. Amém? Ele entende que você precisa morar numa casa, ele entende que você precisa trabalhar, colocar comida na casa, ele entende tudo isso. Mas se você se dedicar somente naqueles dias de culto, e o restante do teu tempo você for construir coisas, for fazer coisas, for construir a vida terrena, quando você menos esperar, você fala: cadê o Senhor? E é por isso que o Espírito nos tem chamado a uma intimidade pessoal. Vamos dizer que o culto da tua igreja dura 2 horas. Então o que o Senhor quer saber é da tua intimidade as outras 22 horas do dia.
O que você está fazendo com este tempo? São 22 horas livres. E dessas 22 horas, digamos que você dorme 8 horas. Existe 14 horas do teu dia que o Senhor quer conta dele. Ele quer saber o que você está fazendo em relação à intimidade com ele. E como eu já fiz a minha continha na calculadora, 14 vezes 7 são 98 horas. Você tem 98 horas por semana, a qual o Senhor quer conta dela. Porque a pandemia, antes ou depois, acaba. E aí, o que você vai fazer depois que acabe esse momento que você está obrigado a ficar em casa? Você assistiu filme, você viu série, você escutou música e o Senhor está te dizendo: quem ainda tem sede, que vinde a mim. Porque exatamente isso está acontecendo na terra, inclusive com os cristãos, em relação ao Senhor Jesus. Israel era povo de Deus, aquela festa era uma festa que Deus havia dado desde o tempo de Moisés. Passaram dias na festa e Jesus, lá no quarto dia de festa, chegou, subiu ao monte e disse: quem ainda tem sede, vinde a mim. Isso ele disse porque não importa quanto façamos na terra, nunca vai nos saciar. Jamais uma alma vai se sentir satisfeita de nada do que se faça na terra. Quanto mais prédio você construir, mais você vai querer. Quanto mais trabalho você fizer, mais você vai querer. Quanto mais você trabalha para se sustentar, mais você vai descobrir que precisa de coisas para comprar. Quanto mais você tem, mais você quer. Agora o Senhor sacia. Os moveres que ele proporciona para que você primeiramente creia que ele quer. E logo você veja na atitude dele que ele quer. E logo você entenda na resposta dele que ele quer. E logo você compreenda E agora eu vou chorar, amor. E logo que você compreenda, no encaminhamento dele para que aquilo aconteça que ele quer. Esse é o fortalecimento da tua fé, aonde vai fazer com que você deseje ter mais tempo para ele.